Bom, pessoal, continuando aqui nosso curso de Psicologia Analítica, vamos falar agora da família de Jung. Tá? O pai dele era Paul Achilles Jung, ele era pastor da igreja luterana, né? E eles moravam numa pequena comunidade e ele era pastor dessa pequena comunidade, né? Só que também ele tinha estudado, ele era doutor em filologia, né? E devido ao fato de morar numa pequena comunidade, a renda dele era pouca e, portanto, a família era pobre. Tá? A família de Jung era muito pobre. Tá? E Jung sempre se questionou, né, porque o pai dele não almejava um outro local, ou ser professor de uma faculdade, já que ele tinha doutorado. Né? Ele achava que o pai dele tinha medo de enfrentar as coisas, né, e por isso acabou se tornando o pastor protestante numa pequena comunidade. Né? O pai dele também vivia cheio de dogmas, tinha dificuldades com a questão religiosa, que a gente vai ver lá na frente, que vai provocar uma série de conflitos lá com Jung. Né? Então tudo isso dizia respeito à história do pai dele. Né? A mãe era Emily Jung, né? Jung vai dizer que ela tinha uma dupla personalidade, né? De um lado seria uma mulher normal, que casada, tomava conta dos filhos, e a outra personalidade da mãe dele, ele dizia que tinha medo, né? Uma coisa sombria, alguma coisa despertava medo nele, né? E essa segunda personalidade fez pontuações interessantes na história de Jung. Né? Por exemplo, quando o pai dele faleceu, né, ela fez um comentário lá que deixou Jung pensativo. Né? Disse, olha, o seu pai faleceu, agora seu caminho está livre, você pode fazer o que quiser. Né? Quando ele estava enfrentando dificuldades na escola, a mãe dele vai dizer, olha, vai estudar Fausto de Goethe, que aí você vai expandir seus conhecimentos. Né? Então ele foi para lá e influenciou grandemente Jung a leitura de Fausto. Né? Então a mãe dele, essa segunda personalidade da mãe dele, fazia pontuações importantes para Jung. Tá? O avô paterno dele, Carl Gustav Jung, né? Jung recebeu esse nome do avô paterno, ele havia sido reitor da Universidade da Basileia, né? Médico e grã-mestre da loja maçônica, lá da Basileia. Né? Dizem que ele era filho bastardo de Goethe, né? o avô paterno de Jung. Embora Jung falasse que eles eram bem parecidos, né? Nunca se comprovou esse fato, certo? O avô materno era Samuel Presswerk, não sei a pronúncia do sobrenome, mas ele era um teólogo famoso, né? Ficou a vida toda estudando o hebraico, achando que o hebraico era a língua falada nos céus. Tá? E além disso ele tinha visões e falava com os mortos. Então quer dizer, essa é a família de Jung, que vai influenciar na vida dele e, portanto, na teoria. Né? Como você vê, é uma família que tem a questão religiosa, protestante, né? A questão de estudar bastante, a questão da medicina, né? E a questão do espiritismo, de falar com os mortos do avô materno. Então tudo isso vai ser visível, né? Esses aspectos vão estar visíveis na teoria do Jung. Tá? Bom, aqui eu trouxe algumas fotos. Aqui está o pai do Jung e a mãe dele, né? Aqui está Jung e a esposa, a Emma, né? Emma, ela escreveu um livro chamado Ânima e Ânimos, né? Que são dois arquétipos que a gente vai ver lá na frente. E também começou a escrever um segundo livro, A Lenda do Graal. Né? Ela veio a falecer, não terminou de escrever esse livro. Quem concluiu foi Marie-Louise Von Franz, que ela está naqueles DVDs que eu falei para vocês lá,
tem vários vídeos com ela falando. Então, Marie-Louise von Franck concluiu esse livro da Linda do Graal, né? E Emma Jung, ela foi fundamental para Jung porque ela sustentou o casamento. Jung teve relacionamentos extraconjugais com Sabrina, com Tony Wolff, né? O de Sabrina está bem visível naquele filme Um Método Perigoso, certo? E depois com Tony Wolff, né, que ela influenciou ele na questão de ânimos, tipos psicológicos, certo? E também no seu confronto do inconsciente, que ele entrou num estágio que a gente vai ver lá na frente, né? Poderia ser de depressão, de completo desespero que ele entrou lá depois de romper com Freud. Então ela soube segurar, unir os filhos, segurar o casamento, né? E foi fundamental. E quando ela faleceu, chamou ela de minha rainha, né? Tamanha importância que ela teve na vida dele. Bom, aqui é uma foto da Jung, Emma Jung, e 4 dos seus 5 filhos, né? Eu não encontrei a foto com a família completa, com os 5 filhos, né? E dos filhos só teve um menino que o nome é Franz, as outras é Agatha, e eu como não tem nenhuma forma de você detectar, eu só decorei o nome do filho, Franz, tá? Bom, com relação à infância, tem alguns pontos importantes, que aos 3 anos de idade a sua mãe foi internada, ou seja, ela entrou em colapso. Ela foi internada num hospital psiquiátrico e ficou vários meses internada. Nesse período, Jung foi criado por uma empregada, uma criada, né, que tomou conta dele e que, segundo ele, até a avançada idade, ele ainda lembrava de como era a pele do rosto dela, os olhos, o cabelo, né? Então ele vai dizer que essa criada que tomou conta dele aos 3 anos de idade tinha aspectos da sua ânima, tá? A ânima a gente vai ver lá na frente, mas seria o lado inconsciente feminino do homem, certo? Que ele vai sempre projetar numa mulher. Então essa criada ela tinha aspectos da ânima dele, por isso que ele guardou a imagem dela até a avançada idade. Tá? E devido a essa separação da mãe, ele vai sempre ver a questão, né? Por muito tempo ele viu a questão do feminino como sinônimo de desconfiança, né? Depois, nas memórias dele, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, embora muitos dos seus colegas o decepcionaram, né? Nenhuma das mulheres que passou pela vida dele o decepcionou, né? Então ele foi bem enfático nisso, né? Um outro detalhe era que seus pais viviam em camas separadas, né? Jung vai dizer que o relacionamento deles era conturbado, eles viviam imersos em crises, certo? Sempre discutindo, né? Você imagina, um pastor morando numa comunidade pequena, lá Jung nasceu em 1875, né? E pastor, você sabe que as pessoas dizem numa comunidade pequena que ele tem que ter aquela vida regrada, tem que ter famílias e tal. Então, quer dizer, Jung vai dizer que é como se fosse um casamento desgastado, né? Que estava lá só por aparência, certo? Continuando aqui, um traço de Jung é que ele era uma criança retraída, tá? Ele era bem introspectivo, né? Teve essa questão da mãe, se separou da mãe, dos pais também, em constantes crises, né? Então, ele era uma criança muito retraída. Então, na escola, a gente vai falar da escola no outro vídeo, ele sempre procurava os amigos que eram os excluídos do grupo, né? Então, ele fazia amizade com os excluídos do grupo, certo? Aqui é uma foto dele aí por volta de 9 anos de idade, tá?
Duas brincadeiras marcaram a infância do Jung. A primeira é uma brincadeira que ele fazia com uma pedra. Tá? Ele chamava de minha pedra. Então o que ele fazia? Era uma pedra, ele ia, sentava na pedra e começava a pensar, né? Eu estou sentado aqui nessa pedra, eu em cima, ela embaixo. Mas a pedra também pode pensar. Eu sou a pedra, né? Eu sou a pedra que está embaixo e ele sentado em cima, ou eu sou aquele que está sentado em cima da pedra. A princípio, esse tipo de brincadeira de reflexão parece uma loucura, né? Mas essa brincadeira foi essencial na questão de 2 pontos aqui na teoria de Jung, né? A questão da projeção, tá? Que eu dei o exemplo aqui da ânima, né? Que eu falei já do arquétipo. Então, o homem sempre vai projetar aquele lado feminino inconsciente numa mulher, vai ficar loucamente apaixonado. É a questão da projeção. E, principalmente aqui, da imaginação ativa. Nós vamos falar de imaginação ativa nas técnicas lá da terapia da psicologia analítica, tá? É fundamental a imaginação ativa, tá? Bom, tem uma outra brincadeira, que é a brincadeira com o homenzinho de madeira, tá? Ele esculpiu um bonequinho de madeira e deixou ele guardado no estojo de canetas. E ele deixou esse bonequinho dentro do estojo, escondido no presbitério, lá na igreja do seu pai. Então, de vez em quando ele ia lá brincar com o bonequinho, levava uns papéis com umas cartinhas escritas, uns bilhetinhos escritos para o bonequinho, né? Isso na tentativa de construir uma biblioteca para o bonequinho, né? Então ele adorava aquilo, com a questão do bonequinho estar protegido, ter a sua biblioteca, né? Tá um pouco isolado. E aqui, isso vai ser uma brincadeira que vai se refletir lá na frente, quando ele criar a torre de Bollinger, tá? Quando a gente vir falar da torre, um dos pontos que influenciaram a torre foi essa brincadeira, tá? Dele construir a torre, morar na torre. Bom, aos 35 anos, quando ele estava escrevendo Metamorfoses e Símbolos da Libido, aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção que eu já encontrei, além desse nome, Metamorfoses e Símbolos da Libido, né, que foi o livro que fez o rompimento dele com Freud, né, principal ponto aí, eu encontrei também Transformações e Símbolos da Libido. Tá? Eu acho que é questão de tradução. Hoje, esse livro é chamado de Símbolos da Transformação. É aqui o volume 5 das obras completas do Jung. Então, aos 35 anos, quando ele estava escrevendo esse livro, ele leu uma história, relatos, né, dos Xuringas da Austrália, né, e viu que o bonequinho que ele tinha esculpido era exatamente igual a esses Xuringas aí da Austrália. O que são Xuringas? São pedras sagradas, tá? Feitas pelas tribos de aborígenes na Austrália. Então isso chamou muita atenção dele, porque como era que uma criança lá, criada na Suíça, poderia fazer uma coisa igual a uma tribo lá da Austrália, né? Então, a partir daí, ele vai começar a perceber que existem elementos coletivos na alma humana, elementos coletivos na psique humana, né? Daí, isso aí é uma das coisas que vão fazer com que ele reflita sobre o inconsciente coletivo, que a gente vai falar lá na frente, tá? Então, pessoal, por essa aula é isso. A gente continua na próxima.